tarde pessoal. Aqui eu coloquei 3 espécies de plantas, na qual eu quero explicar para vocês ponto de murcha permanente. São 3 que não chegou ao nível crítico. Aqui nós temos uma violeta, temos um cacto amendoim e temos um crisântemo. O crisântemo é que ele chegou mais perto de chegar ao ponto de murcha permanente. Até que chegou algumas doenças, que favoreceu um pouco de clima seco, teve pouca irrigação. Chegou a ferrugem branca aqui, Fuchsina crisântemo. Aqui no cacto, eu quero explicar para vocês o parênquima, pelo fato dele demorar para chegar num ponto de murcha permanente. Ele vai chegar num ponto de murcha permanente numa severidade de seca muito grande. No caso, num deserto muito extremo, na temperatura, na amplitude, passando a mais de 40 graus Celsius ou muito mais. O parênquima, ele exerce várias atividades no sistema de estrutura vegetal, nas células. Em alguns casos, no amelífero, ele pode trazer como proteínas, gorduras, carboidratos, tudo como célula de reserva. Aqui a célula de reserva no cacto é chamada de aquífero. Essa célula aquífero, ela transmite para a planta um sistema de reserva que possa ela combater as condições adversas do clima-tempo, acontecendo que vai passar dias sem chuva e ela vai ter essa reserva de água para ela continuar nutrida e continuar seu desenvolvimento. Se caso seja um cacto diferente como esse, que apresenta flores e fruto, ele vai transformar toda aquela água em reserva proteica em flores e fruto. Então o parênquima aqui que está locado nessas células a gente chama de aquífero pelo fato da reserva que ele consegue manter na sua célula. Agora, se a gente estiver falando de uma Vitória Régia, falando de um Iguapé, ele vai ter também um parênquima e a sua reserva a gente chama de câmara. Câmara é para ele reservar uma quantidade de ar e gases para ele se manter na superfície da água. Isso vai fazer com que ele não afunde em profundidade. Aqui eu coloquei no quadro os termos, né? Aerífero ou aerênquima, quando a gente fala da parte de plantas aquáticas. E cactos, que é a família Cactaceae, que é esse exemplar que eu coloquei aqui, que é o cacto amendoim, quando ele tem a reserva aquífera. A violeta aqui, ela estava alguns minutos, ela ficou sem água, algumas horas e alguns minutos foi colocada a água, ela começou a levantar aqui, então o ponto de murcha permanente ficou mais distante de acontecer. Esses que estão aqui embaixo vai fazer com que daqui uns minutos ela comece a reerguer e começar seu geotropismo a favor da luz, do fotoperíodo. Aqui tem algumas caídas ainda, mas não vai demorar muito tempo para elas se reerguerem de novo. Aqui também, ó. Elas estavam bem caídas pelo fato de ter pouca água dentro da sua capacidade de campo aqui, que é esse volume de solo que ela está dentro desse potinho. Esse cacto podemos deixar por vários dias, que isso não vai acontecer. Ele vai murchar um pouco aqui, a gente consegue ver que talvez está faltando um pouco de água pelo fato dele tá mais fino, ele está um pouco murcho, está soltando fácil, mas aí ele não vai chegar no ponto de murcha permanente tão fácil. E aqui já foi retirado alguns brotinhos, o crisântemo ele está com umas deficiências aqui, e aqui a ferrugem branca, uma das doenças mais encontrada nos crisântemos, é um patógeno de gênero Fuchsina, como eu já tinha falado na aula sobre Fuchsina piscide, que é a ferrugem da goiabeira, e essa aqui é a Fuchsina crisantemi, que é a ferrugem encontrada no crisântemo. A capacidade de campo aqui nesse solo, ela deveria ser... a gente teria um número se a gente tivesse medido, mas de acordo com o substrato que a gente está utilizando aqui, ele é um substrato poroso, um substrato que pode
absorver água também tem casca de pinos, tem excremento de animais, né, como os bovinos, tem borra de café. É um substrato de qualidade. A absorção de água ela tem um tempo de frequência, né? Ela pode acontecer por minutos, ela pode descer no nosso pratinho. Quanto que eu tenho que aguar, quanto que eu tenho que irrigar, ele vai depender da nossa capacidade de campo. Mas isso aqui eu queria ter mostrado para vocês, ele bem murchinho mesmo, ele estava quase chegando no ponto de murcha permanente. Aqui a gente está conseguindo ver alguns brotos renascendo. Então aqui ainda tem capacidade de absorver a água que está aqui dentro e ele vai brotar de novo. Ainda eu vou estar em busca de uma planta que está ali no solo, vai ter água e não vai conseguir absorver por falta, pela restrição que aconteceu com esse ponto de murcha permanente. Então ela vai morrer e vai acabar seu ciclo ali, pela falta de água, num tempo, uma severidade e num tempo que ela precisaria, tá bom? A gente vai ter mais tempo para falar sobre isso. Então aqui do meu lado eu tenho a ráfia, é uma planta de meia sombra, geralmente está dentro de consultórios médicos, está dentro de apartamentos, e a gente, para ter um cuidado com essa planta, tem que ser feito algumas podas, feito algumas observações que às vezes não é feita. Nessas pontas aqui é mostrada a intensidade que você está molhando. Nas pontas ela pode mostrar se ela começar a queimar, você está colocando excesso de água ou está faltando água. Então você vai fazer sua autoavaliação. Eu estou colocando água suficiente, eu estou molhando várias vezes. Aqui tivemos a sorte de ver que é uma planta bem cuidada, tá vendo? Não tem tanta queima na ponta. Tá sendo feito a irrigação nos momentos certos, é bem pouco a queima que está acontecendo, então ela não está sofrendo esse estresse hídrico, é o estresse hídrico que acontece. E então é uma planta fácil de cuidar dentro de apartamento, então é uma planta de meia sombra. Essa planta de meia sombra ela também pode chegar no ponto de murcha permanente, que é fato. Agora nós temos lado a lado duas ráfias. Essa ráfia aqui aconteceu o ponto de murcha permanente. Pode irrigar o quanto que for quando ela chegar nessa condição, que ela não vai voltar, não vai dar rebrota. E o que aconteceu foi um momento crítico, que ela teve água no solo, mas a sua estrutura chegou à morte. E essa senescência que agora a gente está vendo, é mais do que a senescência, são células necróticas, morreu mesmo. E ao contrário dessa bem bonita, que está bem irrigada e bem tratada. Esse lado aqui a gente viu o que pode acontecer. Uma planta também de meia sombra, uma planta que é fácil ser cuidada dentro de um prédio ou dentro do estabelecimento, e ela pode chegar a ponto de murcha permanente também. Imagine isso no campo, com condições de falta de água, falta de luz, falta de nutrientes, adubação elevada, adubação inadequada. Então são vários fatores ainda, incluindo ataque de pragas, ataque de doença. Então tudo isso pode contribuir para ela chegar ao ponto de murcha permanente. Quando tiver uma estiagem, um veranico, esse estresse hídrico pode aumentar. E quando chegar a chuva, quando chegar a irrigação, a planta não tem condições mais de absorver água e ela estaciona e para. E é isso que a gente não quer, e então são manejos adequados que a gente tem que estar adotando, manejos que a gente precisa estar ao nosso favor para a gente conseguir contribuir bem para a nossa agricultura.